Há exatos 18 anos, a chacina de Vigário Geral chocou o mundo. 21 inocentes foram brutalmente mortos em um dos piores massacres da história. Até hoje, as famílias das vítimas lutam por justiça e muitas sequer foram indenizadas pelo Estado do Rio. – 29 de agosto de 1993, dia em que uma ideia perversa colocada em prática por homens cruéis alterou o rumo de muitas vidas. 18 anos depois, parentes ainda choram pelas vítimas. Queria muito a minha família, meu Deus. 21 mortos. Quando eu levantei, que eu me deparei com os corpos dos meus filhos já jogados no chão, eu entrei em desespero. A minha cunhada, a minha nora, tinha 15 anos. Ia fazer 16 anos. Foi eu com 3 tiros na cabeça. 51 acusados. A chacina confundiu a justiça. A chacina ficou impune porque não houve investigação. Houve trapaça, armação. Eu fiquei quase 4 anos preso por um crime que eu não cometi, que eu provei que eu não cometi. É massacrada, gente. A nossa família foi toda massacrada. Um caso de poucos réus condenados. Para se condenar, se tem que ter convicção. Não basta querer. É necessário a prova efetiva. Não é mais o processo de Vigário Geral, foi um conto do Vigário Geral. O Parque Proletário de Vigário Geral ainda é o lugar mais pobre deste bairro, na zona norte do Rio. 10 mil pessoas vivem em casas humildes à beira da linha do trem. Quem recebe a nossa equipe é o coordenador local de uma ONG, que se instalou na comunidade logo depois da chacina. Feijão é um porta-voz dos moradores, a maioria descontente com a ausência do poder público. A gente tem aquela passarela verde que é emblemática aqui na comunidade, ela está toda rachada, não tem esporte, lazer. Ainda existe o tráfico. Ainda existe o tráfico, mas a gente tenta diminuir essa migração de jovens para o tráfico através de conscientização com nossos psicólogos, nossos pedagogos que a gente tem aqui dentro da comunidade. Há 18 anos, o tráfico de drogas na região já era muito intenso. A quadrilha em Vigário Geral vendia por mês cerca de meia tonelada de cocaína. A polícia patrulhava a região com frequência. E foi nesta praça, fora dos limites do Parque Proletário, onde um confronto entre traficantes e policiais militares detonou a chacina de inocentes. 28 de agosto de 1993. 4 policiais militares do Batalhão de Rocha Miranda são assassinados aqui na Praça Catolé do Rocha. A execução cometida por um grupo de traficantes de dentro do Parque Proletário de Vigário Geral. Flávio Pires da Silva, o Flávio Negão, comandava o tráfico de drogas em Vigário Geral, na época da chacina. Ele foi apontado como o mandante da execução dos PMs. Um desses 4 policiais, o então sargento Ailton, era o líder de um grupo de policiais e informantes da polícia que usavam o fardamento militar, a arma militar, para extorquir traficantes, em troca de não prendê-los, em troca de benefícios. E naquele sábado, isso foi constatado, esses 4 policiais, comandados pelo sargento Ailton, tentaram fazer uma extorsão e não conseguiram, e foram mortos. O desembargador Moinhos Pinheiro foi um dos promotores de justiça que investigaram o massacre dos moradores, um crime motivado pela vingança dos policiais. Os seus comparsas militares resolveram se vingar dos traficantes que mataram o seu líder, o sargento Ailton. Só que, por algum motivo, ou vazamento, isso não tem certeza, os traficantes que deveriam estar lá no Parque Proletário saíram e deixaram a comunidade ao Deus dará. Naquela noite, os assassinos entraram a pé na comunidade. Estavam encapuzados, se dividiram em grupos, atiraram na iluminação pública, arrombaram casas, percorreram vielas em busca de traficantes e abriram fogo em quem aparecia pelo caminho. Esta é a Rua Antônio Mendes, uma das mais movimentadas do Parque Proletário de Vigário Geral. É por aqui que os moradores que cruzam a linha do trem pela passarela entram na comunidade. Este também é o local onde morreu o maior número de pessoas durante o massacre, há 18 anos atrás.
Naquela época, nesse prédio, funcionava um bar. Dentro dele, 8 pessoas foram brutalmente assassinadas, com uma granada e tiros de fuzil. Alguns metros à frente, os criminosos fizeram mais vítimas. Aqui, nesta casa, onde vivia uma família de evangélicos. Mais 8 pessoas brutalmente assassinadas. O marido desta mulher estava no bar. Estava começando o jogo Brasil-Bolívia, que era a eliminatória da Copa. Ele assistiu o jogo, logo em seguida ele foi ao bar para poder comemorar a vitória do Brasil. Foi quando ele perdeu a vida no bar. Na casa, os 8 mortos eram da família de Vera. As pessoas dentro de casa, pronta para dormir, trabalhar no dia seguinte. Ele chegar e ir matando todo mundo. Ai, o que esses policiais fizeram com a minha família? Minha família não merecia tudo, não. Esta jovem tinha 9 anos na época. Era a mais velha de um grupo de 5 crianças que conseguiram escapar de casa, graças a um momento de piedade de um dos assassinos. Eu me lembro só que eu estava dormindo e acordei com o barulho dos tiros. Aí veio já um policial com a arma, encostou na minha cabeça e falou que não era para mim descobrir de jeito nenhum o rosto. Aí nisso eu escutei o outro falando assim, vamos agora matar as crianças, já não tem mais nada pra gente fazer, o serviço já tá feito. Aí o outro policial falou, não, vamos deixar as crianças em paz, crianças não tem nada a ver com isso não. E saíram da casa. O resultado da barbárie. Os corpos de 13 homens, 6 mulheres e 2 adolescentes à espera do rabecão. Uma imagem que correu o mundo. Imediatamente após o massacre, o governador do Rio, na época, Leonel Brizola, recebeu um relatório atribuindo a execução da chacina a um grupo de PMs e ex-PMs, chamado Cavalos Corredores. O bando teria ligação com o então deputado estadual Emir Laranjeira. Mas o ex-parlamentar sempre negou qualquer envolvimento com o grupo e ironiza. Se eu tivesse escolher, se eu tivesse um grupo de PM, matador, de extermínio, seja o que for que tivesse dar um nome, eu jamais daria cavalo de corredores. Eu gosto de passarinho, eu daria pássaros voadores, qualquer coisa assim. Laranjeira tem uma explicação para a pressa do governo do estado em apontar culpados. E havia intervenção federal no estado. Isso eu sabia, eu era deputado, sabia disso. Eles passaram por um verdadeiro terror. Um mês depois, ainda sob esse choque, né, sob esse impacto, né, que tem todo mundo, eu comecei a frequentar Vigário Geral. O sentimento geral da favela não era de vingança, de querer represália, não, era de querer justiça, querer viver em paz, né? A primeira lista de 33 nomes de supostos acusados de participação no crime foi apresentada ao Ministério Público por um ex-policial militar, Ivan Custódio Barbosa de Lima. A princípio, uma testemunha-chave da acusação, mas que no decorrer do processo caiu em contradição. Não vou dizer que mentiu. Talvez nervoso, ele tenha dito que soube de tudo numa determinada ocasião, na segunda-feira seguinte, por um dos acusados, e depois ele voltou em juízo para se retratar. E isso aí tirou muita credibilidade dele. Para o advogado que conseguiu a absolvição de 12 PMs processados, houve precipitação nas acusações. A própria polícia queria dar uma satisfação rápida à sociedade e meter os pés pelas mãos, colocaram inocentes nesse processo e os verdadeiros culpados ficaram em liberdade. Este ex-policial militar foi uma das 33 pessoas acusadas pela chacina e denunciadas pelo Ministério Público no primeiro processo sobre o caso. Borjão é um arquivo vivo. Ficou preso 4 anos. Foi inocentado e solto. Denunciou fraudes processuais no caso Vigário Geral. Responsabilizou altos oficiais da PM. Já sofreu 4 atentados. E teve até um filho assassinado. Indo trabalhar, que ele trabalhava como barman à noite na Barra da Tijuca, no Alto da Boa Vista, ele foi retirado e deram vários tiros de fuzil 762 nele, mas executaram meu filho, com 18 anos e 1 mês. É coisa pior. Depois que foi preso injustamente, Borjão provocou uma reviravolta na investigação da chacina. Dentro da prisão, os PMs acusados tiveram acesso a um gravador como este. Foram registradas conversas e depoimentos informais entre eles, que apontaram quem teria ou não participado da chacina. O resultado, 4 fitas.
Elas foram analisadas por peritos e depois de constatada a autenticidade das gravações, as fitas foram entregues para a justiça. Eu já sabia que a prova não ia servir como prova de acusação, mas o meu interesse ali era provar a minha inocência e a dos outros, que eram inocentes, que estavam acusados lá, entendeu? As revelações trazidas pelas fitas geraram um novo processo, conhecido como Vigário Geral 2. Foi possível separar o joio do trigo, restando uma nova acusação contra mais 19 pessoas. Dos 51 policiais militares denunciados pelo Ministério Público nos 2 processos, apenas 7 foram condenados. Quanto ao restante, uns morreram, outros estão foragidos, muitos absolvidos ou inocentados. A gente não é vagabundo, não! A gente é polícia, não é vagabundo aqui não, não tem ladrão, acabou! Eu quero ver o que eles vão fazer agora! Para muitos familiares das vítimas, no caso de Vigário Geral, a justiça tardou e falhou. Muitos estão aí soltos, devem até continuar fazendo outras barbáries, a gente não sabe. Do dia que for absolvido, eu desabei, sabe? Eu desabei, eu não aguentei. Falei assim, gente, como é que pode? Vigário Geral não houve impunidade no sentido de que ninguém foi responsabilizado. Respostas foram dadas, condenações. Agora, houve também absolvições, algumas equivocadas. Mas aí cabe ao júri. Quem decidiu foi a sociedade. Diante do advogado criminalista, acostumado a defender policiais, pergunto o que todos gostariam de saber. Quem são os verdadeiros assassinos da chacina de Vigário Geral é algo que lhe coloca até em risco, né? Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O promotor sabe, o juiz sabe. Mas o que adianta saber? Cadê os elementos de prova? Ninguém tem prova de nada. Outro motivo de tristeza para os parentes das 21 vítimas da chacina são as pensões e indenizações devidas pelo Estado. O Estado, até hoje, nada. Pelo menos pra mim, sabe? Ganhei a causa. Tô esperando o Estado me pagar. Os valores das causas ganhas foram convertidos em precatórios, títulos de dívida pública que valem muito pouco. Algumas empresas compram para pagar os seus impostos, só que compram pela metade do que ele vale. E as famílias, naturalmente, já não suportando mais tanto tempo de espera, venderam dessa maneira. Injustiça e impunidade. 2 palavras que resumem a chacina de Vigário Geral. 18 anos depois, será que as instituições aprenderam a evitar novos extermínios? No aspecto da organização militar não alterou nada, ao contrário. A polícia tem cometido as maiores barbaridades contra os cidadãos, e não importa contra qual tipo de cidadão. Um dia você vê um juiz ser atacado, um dia a Patrícia, o engenheiro da Barra que some. A transformação das políticas de confronto armado, particularmente no Rio de Janeiro, em políticas de pacificação é muito importante. Então a existência dos UPPs é importante, mas nós temos boa parte da polícia ainda que está no velho modelo, né? O que aconteceu recentemente com o menino Juan, etc., mostra que nós temos ainda setores da polícia que vivem num modelo antigo, que é um modelo que tem muito a ver com o extermínio, né? Eles não trataram do porão da ditadura. E justamente esses ratos dessas polícias que estão dentro ainda estão aí atuando e eles não conseguem cortar esse mal pela raiz. Na memória do cidadão, a polícia veio para quê? Para poder proteger. E, no entanto, o que é que eles fazem? Então a gente vai confiar em quem?